Eu sou a Bia Abdala e sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu vou mostrar como isso é possível. Como é possível qualquer pessoa fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, de pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Você alguma vez imaginou que era possível fazer quiltings como este daqui, usando pé de máquina de costura reta? Aposto como não. Você vai ver como isso é possível, como a gente consegue fazer lindos quiltings costurando. Afinal, a nossa máquina de costura, ela foi projetada e programada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Talvez seja exatamente por isso que você não conseguiu fazer um quilting de forma fácil até hoje. E os teus quiltings não estavam ficando com o resultado esperado. Mas não se preocupe, porque eu vou te ajudar com tudo isso. E em muito pouco tempo você vai poder fazer o quilting que a sua mente desejar. Qualquer coisa que a sua mente desejar, você será capaz de quiltar com a técnica de straight quilting. Mesmo que você seja iniciante na arte de costurar, mesmo que você nunca tenha feito um patchwork antes, até mesmo para você que está começando do zero. Sim, esse sonho é possível sim. Antes mesmo de aprender a costurar com perfeição e aprender todas as técnicas de patchwork, é possível aprender a fazer um lindo quilting com a técnica de straight quilting. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas sim, isso é possível. E aconteceu com centenas de artesãs. Mulheres como eu, como você, mães, donas de casas, mulheres que trabalham fora, mulheres aposentadas. Elas conseguiram. Mulheres que nunca tinham feito um quilting antes ou que já tinham tentado quiltar da maneira tradicional sem obter resultados. Veja como elas estão agora. Eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Eu me animei tanto, fiz a almofada desse trabalho. Gratidão, Bia. Muita gratidão. Eu sou a Leninha, de Brumadinho, Minas Gerais. Estou louca com o patchwork, com o artesanato do quilt, e eu não sabia fazer. Aqui tem um trabalho já pronto, concluído. Eu sou Nancy, de Araraquara, interior de São Paulo. E vi as coisas lindíssimas que a Bia fazia e resolvi também me desafiar. Fiz um lindo caminho de mesa. Eu adorei o resultado. Eu mesma tinha tentado fazer o quilting livre diversas vezes e era sempre um fracasso. Mas olha os quiltings que eu faço hoje em dia. E eu faço tudo isso com a minha máquina de costura, sem precisar trocar o pezinho de máquina, usando o próprio pezinho de máquina que eu já estou habituada a usar, o pé de costura reta. Mas o fato de eu estar usando o pé de costura reta não me impede de fazer quiltings super elaborados, usando todos os elementos que eu quiser colocar. Ou seja, hoje em dia eu provei e provo para todo mundo que eu sou capaz e que todo mundo que quiser é capaz de fazer lindos quiltings usando o pé de máquina de costura reta, com o avesso perfeito dos dois lados, não fica nada embolado. O straight quilting não me limita em nada. Tudo que minha mente imaginar, eu consigo quiltar. Agora, sabe por que eu sou tão apaixonada pelo quilting? Porque o quilting é uma arte que está crescendo dia a dia. A procura pelo quilting é imensa, mas a entrega é pouca. Porque existem poucas artesãs que sabem de fato fazer um quilting bonito. E existem pouquíssimas professoras ensinando o quilting. E o quilting de forma fácil, somente eu ensino. Então são pouquíssimas pessoas fazendo quilting, colocando esse diferencial nas suas peças. E as pessoas que fazem peças com quilting e com um quilting fácil, com um quilting bonito, com um quilting simétrico, elas se destacam. Todas essas mulheres que eu mostrei aqui no vídeo, elas conseguiram chegar a este resultado porque elas seguiram um método. Elas conseguiram aprender sem precisar sair de casa. Conseguiram conciliar os afazeres do dia a dia com a arte de quiltar. E perceberam que era possível aprender a fazer lindos quiltings, mesmo sendo iniciantes na arte de costura. Talvez você ache que o que eu vou te ensinar é um passo a passo de peças.
Mas o que você precisa não é de um passo a passo, e sim de um método, porque é um método que vai fazer o seu quilting se tornar fácil, tão fácil quanto costurar. Então, o primeiro passo que você vai dar hoje é conseguir identificar o que está te bloqueando, o que está te impedindo de conseguir quiltar. Então, já aproveita e separa um caderninho, caneta e papel, porque você vai ter muita coisa para anotar. É muito conteúdo, é muita coisa, e você precisa ter foco para você conseguir evoluir também. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderninho, eu quero que você faça uma tabela. Tem muita gente que passa boa parte do dia olhando passo a passo, olhando vídeos, baixando molde, salvando pastas e mais pastas de aulas para fazer depois. E nunca fazem uma única aula sequer. Nunca vão lá para sua mesa de costura, cortam o tecido e de fato vão tentar fazer aquela peça. Tem muita gente que é viciada em passo a passo, mas não executa nenhum deles. E sabe qual que é o perigo de tudo isso? Isso gera uma frustração. A gente ficar eternamente assistindo passo a passos de pessoas que já dominam aquela arte, que já dominam o quilting, que já dominam a costura criativa ou qualquer outra arte, a gente passar horas assistindo somente quem já sabe fazer e nunca tentar fazer, faz a gente se sentir incompetente, incapaz. A gente pensa que aquilo é só para elas. A gente não é boa o suficiente para conseguir fazer igual, e por isso a gente busca um novo passo a passo. E daí a gente vê que também é complicado, e daí a gente vai lá e assiste mais um, e quando a gente percebe, a gente assistiu o dia inteiro, aulas, aulas e aulas, e não fez uma única peça sequer. E daí a gente fica com aquele sentimento de que o dia passou, e que mais uma vez a gente adiou o sonho de aprender. E isso acontece dia após dia. Então é importante a gente saber quanto tempo a gente está dedicando para as redes sociais. Não quer dizer que você não possa ir para as redes sociais, muito pelo contrário, eu acho super útil a gente olhar um passo a passo, mas é importante a gente analisar qual o passo a passo a gente quer olhar e perder tempo assistindo algo que nós vamos de fato tentar fazer, mesmo que a gente não consiga. A gente tem que tentar executar, porque senão a gente fica eternamente com aquela sensação de que a gente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando e que a gente nunca está boa o suficiente. Na minha opinião, existem alguns obstáculos que impedem quem está iniciando na arte de quiltar de progredir. Eu quero explicar todos os obstáculos e todas as ferramentas que a gente vai usar para que eu consiga te ajudar a destravar no quilting. Porque não adianta nada você comprar um monte de cursos, comprar luvas, comprar réguas, comprar uma máquina mais poderosa. Não adianta nada você assistir milhões de vídeos na internet, se você não conseguir primeiro destravar no quilting e eliminar os seus obstáculos. E antes de eliminar os seus obstáculos, você precisa conhecer os seus obstáculos, conhecer os seus pontos cegos. Bia, como assim pontos cegos? Quais são os meus pontos cegos? Eu não sei, eles são cegos. Se eu soubesse, eles não seriam pontos cegos, mas eu estou aqui com toda a disposição para tentar te ajudar, para tentar achar junto com você quais são os obstáculos, quais são os pontos cegos que estão te impedindo de ir adiante no quilting. Mas uma coisa eu te digo, nós vamos descobrir. De repente, quando você menos esperar, você vai estar quiltando, porque nós vamos mexer em todas as engrenagens que estão te impedindo de evoluir, de quiltar, de fazer o quilting tão fácil quanto costurar. Então eu quero que você pegue o seu caderninho e liste de 3 a 5 coisas que você acha difícil no quilting, porque nós vamos analisar uma por uma para tentar destravar e fazer com que você mude essa sua maneira de pensar em relação ao quilting. Você é a responsável pelo seu destino, você é a responsável pelo seu sucesso, você é a responsável pelo seu quilting. Eu só vou te guiar, eu só vou te orientar, eu só vou te mostrar o caminho mais fácil, mas é você que vai trilhar toda essa jornada. E o sucesso vai ser seu,
não meu, vai ser seu. Cada um vai alcançar o seu próprio sucesso. E o sucesso depende mais de você do que de mim. E eu já vou dar uma dica aí para quem está na dúvida. Eu vou dizer qual que é o obstáculo que todos, absolutamente todos, passam em algum momento da vida. Eu já passei e eu tenho certeza que você também está ou emperrada nesse obstáculo ou já passou por ele. Esse obstáculo é a insegurança. Insegurança. E por que eu falo para você sair das redes sociais por um tempo? Porque as redes sociais geram isso na gente. A gente fica sendo bombardeado de informações de pessoas que conseguem, vão deixando a gente cada vez mais inseguro. Cada vez com aquele sentimento de todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então, a insegurança é um obstáculo muito grande mesmo. E se a gente deixar a insegurança crescer, ela vira um monstro, um bicho de 7 cabeças, e daí cada vez fica mais difícil da gente conseguir tirar ela do nosso caminho. Quando a gente está começando a aprender a costura criativa, as peças de patchwork, a gente logo de cara se depara com a seguinte informação: você precisa aprender também o quilting. Só que normalmente, da maneira que é falado pra gente não, aprende antes isso, porque o quilting é difícil. Não, primeiro você domina toda a costura criativa e o patchwork, porque o quilting é muito complicado, precisa de anos de prática. Você precisa de régua, você precisa de pezinho especial, você precisa de uma máquina mais potente, você precisa disso. É um monte de coisa, é um monte de regras que as pessoas falam. E elas só falam porque, na verdade, no fundo, elas também não dominam o quilting. Então, elas fazem o quilting parecer algo inatingível, um bicho de 7 cabeças de fato. E quando elas falam isso pra gente, a gente já fica pensando que realmente o quilting é tudo isso. É esse bicho de 7 cabeças. A gente já começa a ficar inseguro. A gente está aprendendo ainda a costura criativa, a gente está aprendendo o patchwork, mas meu Deus, daí depois eu vou ter que aprender o quilting. Mas você não precisa acreditar nas inseguranças de quem te ensinou logo de cara o patchwork ou a costura criativa. Você não precisa dar ouvido para as outras pessoas. O que eu te falei? Você tem que vencer os seus medos, você tem que listar e vencer os seus medos, os seus obstáculos. Às vezes tem pessoas que acham que a própria costura é difícil. Mas é para você? Não foi para mim. Então por que o quilting ia ser difícil? É só você mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de encarar as coisas. Você de fato precisa de um método para chegar no quilting fácil. E sabe por que nós temos que lidar e trabalhar muito bem com a nossa insegurança? Porque se a gente deixar a insegurança crescer, ela faz a gente achar desculpas, a gente achar um vilão, a gente achar um responsável. Eu não sei quiltar ainda porque o meu ateliê ainda não está pronto. Eu não sei quiltar porque eu preciso mudar de máquina. A hora que eu mudar de máquina, daí sim eu vou aprender a quiltar. Sabe por que eu não quilto ainda? Porque eu não comprei o tecido X, a linha tal, a agulha tal. A gente fica achando desculpas. A gente fica pondo nome para as nossas inseguranças. A nossa insegurança é a máquina que não é tão boa, é o ateliê que não é tão bonito, é o tecido que não era apropriado, é a linha que não era apropriada, é a agulha que não era apropriada, eu não tenho régua, não tenho isso, não tenho aquilo. A gente fica achando um monte de desculpas. Mas, na verdade, a desculpa é uma só. A gente está inseguro, a gente tem medo. É incrível como tem várias pessoas que que realmente acreditam que elas precisam aprender, para daí começar a executar. Não, você tem que aprender e executar, pois é errando, pois é executando, pois é tentando que você vai conseguir mudar esse teu jeito de pensar. Isso serve para qualquer etapa da nossa vida. A gente tem que aprender um pouquinho e colocar em prática, aprender um pouquinho e colocar em prática. Não tem nada de ficar horas e horas, meses e meses aprendendo só assistindo vídeo. Ninguém aprende a ser ator porque a gente assistiu um vídeo.
porque a gente assistiu um filme. Ah, a gente assistiu um filme, o fulano ganhou o Oscar, então agora eu já estou pronta para ganhar o Oscar. Não, a gente não aprende assistindo, a gente aprende fazendo. Ok, então você já tem uma tarefa para fazer. Eu quero que você liste seus medos. Eu quero que você liste seus medos para a gente conseguir analisar e ir destravando, vendo o que a gente pode fazer para mostrar que esses medos, na verdade, são desculpas que você está dando. Provavelmente os teus medos são desculpas, então nós vamos precisar trabalhar isso para a gente conseguir ir destravando, né? A insegurança não é o único obstáculo, são vários obstáculos. Tem a desorganização, tem a comparação, tem vários obstáculos, mas nós vamos trabalhar, como eu disse, bem detalhadamente, um a um, para a gente conseguir identificar todos com calma e ir corrigindo aresta por aresta para depois ficar tudo certinho e você de fato conseguir destravar. Muitas vezes a gente tem tanto medo, a gente é tão inseguro que a gente decide colocar as desculpas nos outros. Ah, eu não posso aprender a fazer quilting porque minha família não valoriza. Eu não posso aprender a fazer quilting porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo, meu dia é super corrido, eu não tenho tempo. Ah, eu não quero aprender a fazer quilting porque eu sei que não vai dar certo, eu vou só desperdiçar material. Mas na verdade a gente está dando desculpas, a gente está pondo a família, o tempo, o material que a gente não quer desperdiçar, a gente está dando desculpas e a gente tem que descobrir de fato qual que é o medo que a gente tem, o que está impedindo. Então a gente tem que determinar realmente os nossos medos, quais são. As nossas desculpas são nossas desculpas ou a gente está jogando a desculpa nos outros porque a gente tem medo de não conseguir e daí ser julgada pelos outros. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Eu fui morar numa família americana e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o quilting. Eu já contei isso em alguns vídeos aqui do canal. Mas eu me lembrei esses dias que naquela época eu tinha uma camiseta que estava escrito na camiseta: nada muda se você não mudar. Eu não sei se eu tenho alguma foto dessa época, eu vou até procurar nas minhas fotos dos Estados Unidos se eu tenho alguma foto com essa camiseta. Mas eu lembro que essa frase, ela ficou na minha vida por muitos e muitos anos. Foi tipo o meu lema de vida: nada muda se você não mudar. Ninguém pode fazer nenhuma coisa, ninguém pode tomar nenhuma atitude, ninguém pode fazer nenhuma decisão por você. É você que tem que mudar. Então, se você quiser aprender a quiltar, você não tem que ficar com medo se os outros vão achar bonito, se os outros vão te julgar, se os outros vão reclamar que você está dedicando tempo para o quilting ou não. Não é isso. Você quer isso para você, você quer essa mudança, então nada muda se você não mudar. Anota aí no teu caderninho, eu quero que isso fique bem grande na parede do teu cantinho onde você costura, de preferência em cima da máquina de costura. Faz um cartaz com letra coloridinha, bonitinha, mesmo que você não tenha uma letra bonita, recorta a letrinha de revista, vamos brincar de fazer uma decoração bonita para o nosso ateliê. Faça um painel escrito: nada muda se você não mudar. E você vai perceber que como o simples fato de ler esta frase todos os dias daqui para frente, você vai ver como essa frase vai transformar a sua vida. Não adianta você ficar pensando que o problema é o tecido, a agulha, a linha. Não adianta você ficar pensando que você faz e nada fica bom. Nada muda se você não mudar. Então me escute. Põe um negócio de uma vez por todas nessa tua cabecinha. Não adianta você arranjar desculpas. Se você ficar arranjando desculpas, você vai acabar desistindo. Então, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Quem é dona do seu destino é você e nada muda se você não mudar. Então, é simples assim. Se você não fizer algo diferente hoje, você não vai conseguir ver os resultados. Se você não vê os resultados, você não fica satisfeita. Se você não fica satisfeita, você não vai conseguir destravar no quilting. Então, você tem que começar a fazer alguma coisa para conseguir ver os resultados. Você só vai conseguir ver se o seu quilting está melhorando se você tiver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto quilting. Você tem que ir vendo o progresso acontecer.
Não adianta você dizer meu quilting não melhora. Vai melhorar da onde? Vai comer... Com o que você vai comparar? Você tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Você tem que ter as peças para você comparar. Você tem que ter as peças para você ver a evolução, para você sentir orgulho da sua evolução, para você se sentir motivada a continuar, porque você vai ver o progresso acontecendo. E isso é naturalmente. Conforme você vai aprendendo todo o processo, naturalmente você vai vendo a evolução. E com a evolução vem a satisfação. Com a satisfação, a gente quer mostrar para o mundo, a gente quer mostrar para todo mundo. Quando a gente quer mostrar para todo mundo, a gente está tão cheia de si, quando a gente chega no ponto de querer, de achar que o quilting está lindo e mostrar, a gente está tão cheia de confiança, tão cheia de si, que quando a gente mostra, o mundo acha lindo. Quando a gente mostra, o mundo acha lindo. Se eu não tivesse achando esse meu quilting lindo, eu não estaria mostrando ele sempre nas minhas lives. Se eu não tivesse orgulho das minhas peças, eu não estaria sempre pegando as minhas peças e mostrando e dizendo, fui eu que fiz, gente, olha que lindo. Eu não teria esse orgulho. Agora, o momento que eu pego e falo, olha que lindo esse quilting que eu fiz, quando uma pessoa recebe aquela energia de olha que lindo, mesmo que ela não tenha achado tão lindo assim, a hora que ela vê aquela energia, ela começa a achar aquilo lindo. Porque a energia é tudo uma troca de alegria, de bem-estar, de satisfação. Como é que você vai conseguir ter essa satisfação se você nunca vai para a máquina tentar quiltar? Você tem que dar o primeiro passo. Nada muda se você não mudar. É você que tem que mudar, não sou eu. Eu já mudei faz tempo. É você que tem que acreditar em você. Eu acredito em mim. Mas eu acredito em vocês também, eu acredito que vocês são capazes, por isso vocês têm que fazer a atividade de hoje, a atividade proposta. Pode parecer bobagem, mas não é. Os pequenos passos que a gente faz que levam a gente para o quilting perfeito, para o quilting fácil. Vai dar vontade da gente desistir, mas lembre que se a gente não olha para o problema ele sempre vai estar lá escondido, mas ele vai gerar vários outros problemas. Então a melhor coisa que a gente tem para fazer é olhar para os problemas. É olhar e listar os nossos problemas. E uma vez que você identificou os seus problemas, colocou eles no papel, daí sim a gente pode seguir a nossa jornada. E como que eu vou te ajudar a destravar? Aqui embaixo nos comentários tem o espaço ali para você deixar os seus comentários. Então eu quero que você faça um resumo da aula de hoje. E quero que você liste pelo menos 3 medos seus. Eu vou analisar, vou ler todos os recadinhos. Daí eu vou pegar os temas que mais aparecem e vão ser esses temas que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, nas próximas aulas. Como que você pode se destravar mais rápido ainda? Na descrição desse vídeo vai ter o link para você entrar na minha lista VIP. O que é a lista VIP? É um lugar onde eu tenho contato de vocês. Por que isso? Já pensou se acontece de novo de roubarem meu canal, que nem roubaram? Um ano atrás roubaram o meu canal, eu fiquei 1 mês sem ter contato com ninguém, muitas pessoas nem sabiam que o meu canal tinha sumido, achavam estranho porque os vídeos tinham desaparecido. Então, para isso não acontecer, eu preciso ter o contato de vocês de uma outra forma também, né? Eu preciso ter essa garantia de que eu não vou perder vocês nunca mais na minha vida. Como eu disse, se você quer ser um dos melhores, você tem que andar com os melhores, e é por isso que eu faço questão de vocês do meu lado. Eu quero as melhores pessoas do mundo junto comigo, porque eu quero ser uma delas. Eu quero estar com os melhores, e é por isso que eu te convido para entrar na minha lista VIP. É só você se cadastrar, é um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você se cadastra, preenche certinho o seu e-mail e abra seu e-mail. Eu vou te mandar um e-mail com um videozinho dando as boas-vindas e dizendo o próximo passo, como que você faz para entrar para o meu grupo secreto do WhatsApp. O grupo secreto do WhatsApp é um grupo fechado, você não fala nada, ninguém fala nada lá dentro, mas é por lá que eu sempre mando todos os links, todos os avisos, todas as notícias que eu preciso. É a maneira que eu tenho de me comunicar com vocês mais diretamente. Combinado? Então, o próximo passo é você escrever os seus medos, fazer um resumo da aula de hoje, dizendo o que você achou,
Se você se ajudou para alguma coisa a aula de hoje, te abrir os olhos para perceber que você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de encarar não só a vida, mas o quilting. Eu sei que não é muito fácil a gente falar dos nossos medos, mas é necessário. É importante a gente dar uma olhadinha, dedicar um certo tempo, um carinho, fazer um estudo dos nossos medos para a gente conseguir evoluir. Então aqui você vai com certeza destravar seu quilting, você vai perceber que quiltar é tão simples quanto costurar. Antes de encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa, você já anotou aí na tua agenda que amanhã nós temos um encontro? Aliás, amanhã e nos próximos dias. Se não anotou, para tudo e anota agora. Põe no despertador, anota na sua agenda, coloca na geladeira, coloca na sua mesinha de cabeceira, coloca em cima da sua máquina de costura para você não esquecer de jeito nenhum esse nosso encontro, porque eu estou aqui empenhada para te ajudar a finalmente destravar no quilting e dar essa virada na sua vida. Você vai ver que com o quilting suas peças vão ser muito mais valorizadas, você vai se sentir melhor, as pessoas que estão ao seu lado vão se sentir mais felizes, mais realizadas, porque você vai transbordar esta alegria dos poros para fora. Agora que você já anotou, não esquece de dar o like nessa aula. Se você tem alguma amiga ou algum amigo que você acha que vai gostar desta aula, aproveita e compartilha. E se por um acaso você caiu de paraquedas, aproveite e já se inscreva aqui no canal para não perder nada de tudo que eu posto por aqui. Combinado? Então eu te vejo amanhã. Beijos!